Olá, sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. De surpresa, estou aqui com vocês, um pouquinho depois do horário que costumo estar, mas tá tudo certo, né? Eu senti no coração que eu não podia deixar de vir aqui nesse dia e trazer algumas palavras de reflexão para nós. E vou imediatamente após encerrar aqui, multiplicar para os meus irmãos do canal do YouTube também. E aqueles que encontrarem a solidez da palavra, a identidade, a identificação com uma verdade, por favor, peço sempre que vocês compartilhem as minhas reflexões. E hoje, trabalhando aqui, né, mesmo sendo domingo, aproveito os momentos para fazer coisas que estão pendentes. Eu tive uma reflexão muito forte, por isso eu estou aqui. Eu tive assim aquele momento de luz consciencial que a gente tem, aquela coisa assim, nossa, caiu a ficha, né? Então, é quando a gente faz um soma, né, que a gente encontra ideias de sincronicidade, e daí a gente diz assim, nossa, isso é forte, isso fica forte para mim. E se ficou forte para mim, penso eu que pode contribuir com essa multiplicação, né? Então, eu estava fazendo uma reflexão. Aliás, acordei com alguns pensamentos hoje bem singulares e confesso que fiquei um tempo naquilo, sabe? Pensando quais foram os efeitos, né? Porque essas datas que a gente fala, né? Que na verdade vai acontecer nesta noite do eclipse lunar, elas antecedem, o efeito delas, eu aprendi com Buda, né? Sempre na condição de querer alinhar direitinho a data do Vesak, que é o aniversário de Buda, que é a lua cheia em touro, muitas das vezes precisa ser no final de semana, né? E aí um dia eu parei e disse, como que eu faço? Eu não tenho como parar minha atividade para fazer o Vesak no ponto certo, né? Da passagem. E ele disse, aprenda que são 7. 7 o quê? 7 dias. Então, a gente sempre, todas as datas importantes, multiplicando e compartilhando com vocês o que eu aprendi com ele, sempre quando é marcado, digamos, de 7 para 8, então essa madrugada. Conta 3 dias antes, a data que está culminando o evento, e 3 dias depois. Então, todo evento tem um efeito muito forte da proposta que ele traz nessa faixa de 7 dias. Sempre vai ser assim. E eu aprendi a observar a frequência, realmente fica muito diferente nesse período. Então, muito forte, bastante significativa os 3 dias antes, que quase que vão já liberando as limitações, né, do que aquele momento vai propor para a humanidade. E é quase que agora eu sinto assim, ultimamente, nos últimos eventos, eu tenho percebido que quando está no dia já não é tão forte como os dias que antecedem. Que dá aquela impressão que o efeito parece que já se avolumou, já se manifestou e já nos atingiu. Então, talvez por isso mesmo que eu tenha acordado hoje com essa reflexão do tipo, eu sinto que alguma coisa mudou aqui dentro. Mudou. Virou uma chavezinha, mais uma vez, né, dentro do meu processo de autoconsciência, no meu processo emocional, psicoespiritual, psicoemocional. E eu sinto que eu tive uma mini crisezinha na sexta-feira, à noite, que veio assim uma ideia, um pensamento muito forte, um sentimento já antigo, e eu senti aquele sentimento com uma intensidade muito grande, e eu precisei olhar para isso
e pedi uma ressignificação. Eu não sou essa pessoa que viveu aquilo mais. Então eu quero ressignificar isso com toda a força do meu coração. Eu separei e alinhei o sentimento, o ponto do sentimento, o ponto da emoção que ficou preso ali em mim. E fiz uma transformação, uma transmutação com aquele sentimento na chama violeta. Pedi que esse sentimento fosse transmutado, né? O efeito causal que ainda estava dentro de mim, de certa forma me machucando, né? E aí eu disse para mim mesma, eu não sou mais esta pessoa que viveu essa situação, eu sou outra pessoa, e eu fiz escolhas para ser a pessoa que eu sou hoje, então aquela realidade do passado não é significativa mais para mim e eu quero transformar isso. E pedi a transmutação no poder da chama violeta. E acordei no sábado ontem já, com isso bem mais suave e hoje transmutado. Porque existem coisas que não tem o que a gente fazer a não ser pedir o poder da transmutação, que é zerar aquele sentimento, aquele momento pontual emocional que gerou uma carga emocional que nos aprisionou ali e nos fez criar uma identidade com a dor, uma identidade com a tristeza. E nós não somos mais isso. Então, é isso que a gente tem que entender, o poder que nós temos agora com todas essas alavancas, né? Com todas essas datas, com todos esses eventos, com toda essa energia magnânima que está sendo ofertada para nós podermos impulsionar a nossa evolução. Porque nós estamos caminhando para um único lugar, que é a nossa ascensão, né? Então, eu estou sem óculos, não estou lendo o que vocês estão falando, eu só estou abrindo meu coração aqui com vocês, né? Porque é assim que eu gosto de falar, eu gosto de entrar dentro do meu coração e trazer aquilo que realmente expressa, né? Porque daí toca o coração de quem ouve. Quando você fala com o coração, as pessoas também ouvem com o coração. Algumas não entendem, não acessam, mas está tudo bem, é assim mesmo. Mas aquelas que precisam, que estão prontas para ouvir aquilo que eu trago, elas vão acolher, vão entender e vão transformar dentro delas algo similar na visão e na situação emocional que carrega, né? Mas não foi só para isso que eu vim, não, porque eu já fiz live uma semana atrás para falar sobre esse efeito do eclipse, né? Que resumidamente é um potencial de liberação fantástico, né? Um potencial de liberação. Então, quando libera, né, nos obriga a reformular, nos obriga a deixar ir, nos obriga a abrir mão de tal situação. Então, aproveite ainda esta noite antes de dormir, se você tem alguma coisa pendente que você ainda não conseguiu largar, largue. Largue, porque se você já vive isso há algum tempo, com certeza você já fez o teu melhor, né? Ou aquilo que estava ao teu alcance para que isso fosse modificado. E se não mudou até agora, entregue na chama violeta, na transmutação, né? Mas, Josi, eu não sei, nunca fiz isso. Só fale como eu estou falando aqui, com toda a voz do seu coração, com aquele desejo, com aquela vontade, com aquela determinação, que quando a gente chega numa consciência, a gente chega numa conclusão de que não dá mais para dar um passo naquela situação, a gente diz, chega, deu. Eu solto isso, eu abro mão de ter razão, mas quero ser feliz. É uma decisão nossa. A transformação dos nossos momentos de dor e sofrimento é uma escolha que cabe a nós dizer, eu não quero mais isso para mim, né? Eu não quero mais carregar isso, eu não sou mais isso. Isso que aconteceu não me representa mais. Porque você precisa fazer isso. Mas aí as pessoas dizem para mim assim, mas Josi, a pessoa que está envolvida não fez nada.
É ela que tem que fazer no tempo dela. Se ela ainda está vedada, né? Tá cheia de véus, vedada. Ela tá assim. Ela não está enxergando. Não tem como a gente a forceps fazer ela enxergar. Não tem como a gente forçosamente fazer ela transformar aquilo. Porque a gente só escolhe uma nova forma de ser, uma nova forma de funcionar, quando nós adquirimos um grau de consciência, não é assim? Quando a gente atinge um certo grau de consciência, então é quando a gente consegue dar o salto, né? A gente consegue fazer aquela mudança que precisa fazer. Então, cabe a nós as nossas mudanças, cabe a nós a nossa cura, cabe a nós, somente a nós, é uma decisão nossa, é uma escolha nossa, mudar o canal, mudar a frequência, né? Viver de forma diferente. E por que eu vim aqui? Mas não foi só por isso, porque eu já tinha falado bastante sobre isso na última live, né? Aliás, na penúltima, aquela lá de segunda-feira, que o título é Eclipse, né, lunar. É que eu já estou antecipando aqui o portal 99. E isso é tão forte o que eu entendi, porque eu procuro, assim, não ficar olhando lives e conceitos de outras pessoas. E eu, principalmente para essas datas, para a interpretação dessas datas, eu fico com as minhas reflexões e com aquilo que abre para mim. Um pouco foi aberto lá quando eu estava no santuário ontem, que ontem eu fui lá orar, e Mãe Maria pediu um Mahamantra de Ave Maria. Eu fiz 108 Ave Marias, e para uma única pessoa, porque Mãe Maria me mostrou o sofrimento de uma pessoa, bem importante, para o processo do país Brasil. E então eu fiz, porque ela pediu. Porque eu não tenho eu sou aberta àquilo que ela me pede, eu sirvo a ela sem questioná-la, e se ela enxerga algo em relação, eu abro mão da minha opinião em relação àquilo. Totalmente. Porque para servir Maria precisa não ter ego, não ter opinião, ser neutra. Se a gente não tem neutralidade, nós não conseguimos servir. Porque os seres, eles enxergam tudo de uma forma diferente, às vezes de um julgamento que a gente possa ter. Então, eu abro mão das coisas maiores de entender do meu jeito. E quando vem um pensamento, eu tenho que controlar aquilo e não entrar em julgamento. Porque isso vai atrapalhar a minha comunicação com Mãe Maria e com os seres divinos. Então, eu procuro ser o mais neutra e isenta. E muita gente quer, mas eu quero a tua opinião. Vai ficar querendo, amor. Por quê? Porque a minha opinião, ela é neutra. Eu preciso da neutralidade para poder servir. Então, eu fiquei lá, fiquei orando, fiquei pensando e refletindo, e caiu algumas fichas lá, veio alguma orientação lá, para mim, pessoalmente, que ela sempre me atende, Mãe Maria me atende como filha dela, e ela fala aquilo que a Josimere precisa na vida pessoal dela, isso foi sempre assim. E às vezes vem coisas muito importantes para mim, e eu agradeço infinitamente o olhar de Mãe Maria na minha vida, ela antecipa o meu futuro, muitas das vezes. E ela fala o que vai acontecer para mim, sempre. Eu sempre sei o que vai acontecer. Aliás, ela 2 anos antes de nós descobrirmos a doença do meu marido, né, a pessoa que já foi, ela disse que ele ia falecer, ela disse que eu ia ficar sem ele, ela me disse que repentinamente eu ia ser abordada por uma notícia que ia me chocar muito, ela me preparou. 2 anos antes de nós descobrirmos o câncer dele. Ela já tinha me falado tudo o que eu ia passar. Bom, mas não é esse o ponto, né? O ponto é que daqui 2 dias nós vamos ter o portal 99.
9 é um ano, é o número do ano, né? Vocês já fizeram a conta? No começo do ano, várias pessoas falaram sobre isso, inclusive eu, né? Então, nós estamos num ano muito importante. Num ano de fechamento de ciclos, né? Não é assim? Então, o portal 99, ele está dizendo para nós que o ano acabou. Mas como assim, Josimera? Estamos em setembro. O tempo evolutivo programado para este ano acaba daqui 2 dias. A frequência do projeto de 2025, ele se encerra. O ciclo está se fechando. É como se nós tivéssemos, a comparação que ela me deu foi essa, é como se nós tivéssemos comemorando o ano novo no dia 9/9. Então, fecha-se um ciclo muito importante de todo o processo do que nós chamamos de transição planetária. A transição planetária da Era de Aquário, o que ela propõe? A transformação, dentro da impermanência absoluta, de todos os padrões que se encontram dentro do globo terrestre. Porque a Terra foi escolhida, a bola da vez universal do processo de transição, de transformação e de libertação é no planeta Terra. O universo inteiro está torcendo por isso. Todos os planetas estão envolvidos na transição planetária do planeta Shan. Todos estão contribuindo, muitos e muitos planetas, muitos e muitos irmãos de diversas origens estelares estão presentes no processo de transição da Terra. Porque de tempos em tempos é um planeta que passa por esse processo. Há um tempo atrás foi Capela. Capela passou por tudo aquilo que nós vivemos hoje aqui. É muito igual. É muito igual. E muitos capelinos caídos vieram ocupar o plano terrestre Terra, né? Então, já possui uma memória inconsciente de tudo isso que a gente já está vivendo aqui. Por isso que tem algumas pessoas que dizem, não aguento mais ficar vivendo isso aqui. E muita gente está dizendo, eu quero ir embora, chega, deu para mim, né? Porque está cansado do sofrimento, está cansado da mesma coisa. Porque tem uma memória inconsciente de que parece que já viveu tudo isso, que esse desgaste é muito grande, é insuportável. Mas existe um diferencial. Nós estamos tendo uma grande oportunidade. E dentro da nossa grande oportunidade, que nós identificamos um ponto de luz da mente de Deus em todo esse caminho obscuro, nós despertamos para algo maior. E a transição planetária é transformar o fluxo de tudo aquilo que está acontecendo hoje na Terra. E a programação da Era de Aquário na transição planetária é o quê? A Terra deixar de ser o planeta escola, que um dia também Capela foi. E nós vamos aqui, a partir de 5ª dimensão, não é mais planeta escola. É planeta de maestria divina. Nós vamos ter um grande trabalho quando for feita a grande limpeza total, que já vem sendo feita, muito tempo já. Já tem bastante tempo que a limpeza da Terra está sendo feita, a separação do joio e do trigo, ela tem um ponto culminante final. Sim, ela tem. Porque a partir daquele momento nós entramos no ano 0. E aí começamos a contagem novamente, de um novo ciclo evolutivo. Mas 9/9, não vamos expandir muito o conceito, porque senão a gente perde o foco, né? O portal 99 é o fechamento de um ciclo extremamente importante evolutivo de todos os seres que estão na Terra.
E o dia 10 é como se fosse o número 1 de um novo ano, de um novo ciclo. E esse ciclo precisa ser assertivo, consciente, com a nossa máxima participação dos sentimentos divinos, que é a benevolência, a humildade e a compaixão. Para viver, para abrir um portal, passar por um portal, abrir uma nova porta, oportunidade divina. Nós precisaremos medir dentro de nós esses sentimentos divinos que fazem parte da quinta dimensão. Benevolência, a boa vontade, querer ajudar, estar pronto para, ter uma aptidão, uma prontidão para servir. Benevolência é isso. Mas benevolente é aquele que é humilde. Sem humildade não há benevolência. Não tem como exercitar a benevolência, a boa vontade, se não tem humildade. E a compaixão é o terceiro sentimento divino que eu considero da quinta dimensão. Porque a compaixão é o exercício, é a conclusão, é somando benevolência com humildade. É como se dissesse assim, o que dá, Josi, a soma da benevolência e da humildade? Da compaixão, que é a prática do bem maior. Já é aquela pessoa que tem consciência de viver num mundo onde nós precisamos nos dar as mãos, nós precisamos nos ajudar mutuamente. E aquela compaixão que impulsiona a nova terra. A nova terra, ela só vai existir aqui quando houver a manifestação da grande maioria dos seres da compaixão. Então, o primeiro exercício que a gente vai medir em nós é a benevolência. O quanto nós estamos prontos para viver diariamente, com as pequenas oportunidades, a benevolência. Estar pronto a ajudar. Estar pronto a fazer algo por alguém. Por nós mesmos, pela família. Mas não, alguém bate a porta e diz, você pode me ajudar a tal coisa? Agora não posso, estou ocupado. Então, essa pessoa é a pessoa que não fica na quinta dimensão. Porque ela não enxerga a necessidade do outro, ela está só focada na dela. Não é mesmo? Então, a transição desse portal 99, ele vai exigir de nós, nesse novo ciclo, nessa nova terra que começa a nascer a partir do dia 10 de setembro de 2025, vai exigir de nós esses 3 sentimentos divinos, que fazem parte da quinta dimensão, do novo mundo, da nova terra, que todas as pessoas sonham em viver, mas ninguém tem disponibilidade para ser assim. Né? Então, as pessoas egóicas, egoístas, que estão muito voltadas aos seus interesses, às suas necessidades, aos seus compromissos, ao seu relógio, à sua hora, essas pessoas vão começar, então, a ser separadas. Então, vai haver o quê? Uma grande cisão a partir desse portal. Uma grande cisão nos relacionamentos, mas uma grande cisão em todas as áreas da existência. E é por isso que eu estou aqui. Porque as pessoas vão ser colocadas nos seus devidos lugares a partir deste portal. E ninguém vai ficar de fora. A Terra, a energia da Terra vai exigir isso. E isso vai entrar também no processo de desencarne que Mãe Maria já disse há muito tempo. O volume de desencarne a partir de setembro vai ser muito grande. E vai até março do ano que vem. Porque é a limpeza. A Terra, ela vai expulsar aquilo que não estiver em sintonia com a energia terrestre. Então, expulsar é uma palavra, até eu senti uma coisa estranha,
é uma palavra pesada, né? Mas é que vai ser de uma forma natural. E até aquelas pessoas que diziam, eu não aguento mais ficar aqui, elas vão ser impulsionadas a encontrar um caminho novo, a um novo caminho, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Eu tive contato com os estelares na sexta-feira também. E eles me disseram que os próprios sistemas, é o único recado que eu posso deixar para vocês aqui da mensagem que esse irmão estelar me trouxe. Os próprios sistemas que a princípio se dizem sistemas da nova Terra, esses também, dentro desses também existe engano. E dentro desses núcleos que estão programados para organizar a nova Terra, também vai haver a separação do joio e do trigo. E todo o engano de dentro dessas estruturas também vai precisar ser retirado. Então a gente está num tempo muito, mas muito importante. E ele até falou da vinda deles, né? Ele disse que quando houver a limpeza dentro desses sistemas, que a princípio já são preparatórios para a construção da nova Terra, estará muito perto, então, da vinda em massa deles, porque eles realmente vão vir. Eles realmente vão vir para cá. Eles realmente vão estar aqui. Mas tem um momento absolutamente certo e correto para eles se manifestarem, porque a Terra vai ter que estar pronta para eles. E é um ponto onde a escola de maestria vai precisar ser organizada, é assim que eu entendo, eu sempre soube disso. Quando a Terra realmente deixar de ser, ela sai do patamar de escola, de uma escola primária, de uma escola secundária, de aprendizado, né? Que ela sempre foi até agora. E ela faz o upgrade dela, já com todas as pessoas que precisam estar aqui. E aí ela vai precisar de um grande impulso para se tornar a escola de maestria divina. É nessa hora que eles vão se manifestar para nós. Então não está tão perto assim. Não é depois da manhã. Tem algumas coisas bem pontuais, extremamente importantes para acontecer, para que isso aconteça. E eles realmente vão ajudar muito. Eu tenho certeza disso. Então é isso, queridos. Eu estou me estendendo demais, né? Estou segurando demais vocês aqui. E aí a gente vai falando, né? Se empolga, mas é que eu fico em conexão. E quando eu fico conectada assim, é tão bom. É uma oração para mim estar aqui com vocês, sabia? É como se fosse uma oração. Então, o que eu peço para vocês é que essa informação, tudo que eu trouxe aqui é extremamente importante. E que eu peço para vocês compartilharem o máximo que vocês puderem com aqueles que vocês acreditam que as minhas palavras podem realmente contribuir. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no Instagram. Essa live vai imediatamente já, eu terminando ela, vai para os meus irmãos do canal do YouTube. Eu peço que vocês curtam, se inscrevam nos canais para que mais e mais pessoas possam ser impulsionadas, né? A gente tem lá 100, 200 mil visualizações e 65 mil inscritos no canal do YouTube. É sinal que a grande maioria não se inscreve, né? Não soma com a gente. Então é preciso que a gente faça esse movimento. Porque vão haver momentos que eu vou trazer avisos. Mãe Maria já disse isso. Ela vai pedir algumas coisas para mim e eu vou fazer. Eu vou trazer os avisos de emergência dela aqui, sim. Tá bom, meus queridos? Então, só um recadinho. Quem mora em São Paulo, atenção, quem mora em São Paulo, alô, o pessoal de São Paulo, da Grande São Paulo, não deixem de se inscrever nas Faces de Maria, que vai ser um workshop pequenininho, uma palestra
à noite, na quinta-feira, no dia 15 de outubro, das 19 às 22 horas. E a gente vai falar sobre Mãe Maria, os diversos papéis dela. Nós vamos estar canalizando Mãe Maria ao vivo para todos que estiverem lá. Vai ser muito forte, muito emocionante. Não só eu, né? A Daniela Feres, a Daniela Garcia, que tem uma voz maravilhosa, que tem músicas canalizadas por Mãe Maria, e a Shirley. Essas meninas, essas maravilhosas pessoas, né, me convidaram, e eu vou estar lá, e é muito, a gente está fechando já o primeiro lote, e está um preço muito simbólico, muito razoável. Não percam de vocês terem a oportunidade, o pessoal que é de São Paulo, de poder estar com a gente lá. Meus alunos do Jornada, tem tanta gente no Jornada da Maestria Divina de São Paulo, né? Bora participar. E já que eu tô aqui, que tal a gente fazer o decreto? Vamos juntos fazer o decreto, porque isso é muito importante. Decretar essa oração que Miguel trouxe para nós é de extrema importância para elevar o padrão frequencial do nosso país e do nosso planeta. Então vamos respirar. Vamos acalmar o coração e vamos trazer o decreto de São Miguel aqui nesse momento. A ordem do Senhor se manifesta e materializa-se aqui, pois Ele é o Criador e soberano é pela sua criação. Aquele quem não reconhecer não tem poder algum neste mundo, que somente a Ele pertence. A glória do Senhor se manifesta no coração de seus filhos, e somente a luz e as forças da luz vos mantêm e vos manterá unificados para que se cumpra aqui agora a sua vontade. O poder, o verbo, a criação se manifestam aqui e agora. Nenhum mal, na forma humana ou espiritual, contrária à sua luz, tem poder algum sobre a sua criação. E aquele quem desafia o poder de Deus falhará. A vitória é de quem? É da luz, do guerreiro divino, aquele que quem como Deus é e o defende. Conclua-se pelo poder do Espírito Santo Shekinah, o plano redentor e divino de Deus Micá, sobre esse mundo e globo terrestre, dentro e fora e em todas as dimensões da sua criação. A luz crística do seu sagrado coração varre deste mundo tudo que a ele não pertence. Deus, Pai e Mãe, consagramos aqui neste mundo todas as faces sagradas da sua manifestação. São Miguel Arcanjo, em ti está o poder, a ação, a direção e a forma e a força divina da criação, para aqui, no cumprimento de sua missão, dissolver, dissipar, desintegrar e desfazer toda a ilusão de teus servidores, para que esses aqui concretizem e cumpram com a sua missão. Tu és o Senhor dos exércitos. Em tuas mãos todo o plano divino será aqui concretizado. Anulada está agora toda a ação contrária à tua luz. Esmorecem e enfraquecem, e derrotados estão seus inimigos, pois esse é o reino dos céus. Em nome de São Miguel Arcanjo, aqui e agora está. Assim é, determinado está. Cumpra-se em nome da luz do Criador, o supremo regente deste universo. Paz na terra sobre todos os quadrantes deste universo e além de Oriones. Eu peço que a paz de Cristo, a paz do Mestre Jesus, esteja dentro do coração de todos vocês. Que o coração de vocês possa se aquietar de toda a agitação deste dia,
de toda a influência das expectativas que esse dia trouxe, que Jesus possa aquietar os seus corações, o seu espírito tenha paz e que você possa ter a reflexão importante que falta você fazer hoje. Se você identificar algo que ainda te machuca, você vai dizer: eu abro mão deste sofrimento. Eu desejo me desidentificar desse sentimento que há tanto tempo me machuca. E eu, em nome da minha divina presença eu sou, eu entrego totalmente a redenção na chama violeta, tudo que não me representa mais. Tudo que me machuca, eu peço a transmutação do poder da chama do fogo sagrado violeta de Saint Germain, o Deus da libertação, né? Queridos irmãos, fiquem em paz, tenham um excelente final de domingo e multipliquem o máximo que vocês puderem esta live. Fiquem com Deus e a gente retorna em breve. Até mais ver. Beijo, tem que ter beijo, né? Não pode terminar sem um beijinho, né? Fiquem com Deus, tá? Paz e luz para todos vocês.